Mas algo que Deus ministrou ao meu coração nessa noite, nesse início de ano, para compartilhar com você, é sobre sonhos, sobre os sonhos de Deus. Ou seja, os sonhos que Deus gera, que Deus coloca no nosso coração. E eu costumo dizer que aquilo que é gerado por Deus, aquilo que Ele gera, Ele se encarrega de cumprir. Então todo sonho, todo propósito que Ele gerou no seu coração, se Ele ainda não cumpriu, Ele está cumprindo. Amém? Você crê e recebe isso? Amém? Então hoje eu quero compartilhar um pouco sobre isso com você, como entender, como se apropriar, como viver em prol dos sonhos de Deus, em prol dos sonhos do céu, em prol do plano do céu sobre a sua vida. E para isso eu quero convidá-lo a abrir em Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Se você por acaso não está com a sua Bíblia em mãos, você pode acompanhar esse texto no nosso telão. Gênesis 37, eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, eu vou percorrer vários textos bíblicos. Hoje você me conhece, você sabe que eu sou assim, eu não tenho jeito, eu não consigo mudar essa forma de pregar. Eu prego baseado na Bíblia, então eu abro muitos textos bíblicos na minha palavra. Talvez você não consiga acompanhar por conta do tempo, mas na medida do possível você anota, a gente vai projetar e depois, se você quiser, eu posso te passar essa relação de textos que eu vou te entregar nessa noite. O importante é você estar ligado, o importante é você não perder nada do que Deus projetou para a sua vida nessa noite. Gênesis 37 diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Feche mais uma vez os teus olhos. Pai, obrigado por essa linda noite. Que ambiente de milagre, Senhor, ambiente de cura que o Senhor tem gerado aqui nesse lugar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que chegou a esse lugar, ó Deus, e que nessa noite o Senhor, de uma maneira especial, sobrenatural, possa, ó Deus, ter liberdade para nos ministrar. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, ela alcance um lugar efetivo de frutos, de frutificação no nosso coração. Em nome de Jesus, que ali haja uma boa terra.
e que ao ser semeada, ela gere diferença e transformação em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu pergunto para você nessa noite, quais são os teus sonhos? Quais são os sonhos que você tem nutrido no seu coração? Quais são os sonhos que tem despertado na sua vida? Quem sabe são sonhos relacionados a você, quem sabe são sonhos relacionados à sua família, quem sabe são sonhos relacionados a coisas que você nem sequer ainda imagina viver, mas tem ali uma noção do que deseja viver, do que deseja realizar. Quem sabe para você esses sonhos estão longe demais, são grandes demais. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Os sonhos do seu coração são importantes para Deus. Os sonhos que são gerados no seu coração são importantes para o céu, para a realidade do céu. O que é importante para você é importante para Deus. Afinal de contas, você é filho, você é filha de Deus. Sim ou não? Você é filho de Deus? Eu tenho certeza que quando Deus ouve os teus sonhos, eu tenho certeza que quando Deus ouve a sua oração, eu tenho certeza que quando Deus ouve você manifestando o que está dentro de você, Ele se alegra. Eu tenho certeza que Ele já pensa de alguma forma, de alguma maneira, de como Ele vai tornar isso possível na sua vida. Mas eu também preciso dizer uma coisa para você, que os sonhos que Deus abençoa são os sonhos que são fundamentados na sua palavra, são fundamentados nas promessas, são fundamentados naquilo que Ele mesmo deixou para nós como guia. É muito fácil nós nos perdermos em sonhos, em projetos que não são projetos de Deus para a nossa vida. É muito fácil nós nos distrairmos ao longo dos nossos dias, com coisas, com idealizações, com projetos que são do nosso coração. E o diabo, ele é expert em plantar sonhos no nosso coração para nos enganar, nos contar mentiras, para nos distrair, para nos desviar da vontade, do querer de Deus para a nossa vida. Por exemplo, Provérbios capítulo 14, verso 12, vai dizer o seguinte: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Ou seja, há caminho que parece bom, há sonho, há projeto que parece bom, mas que no final é morte. Que tipo de caminho é esse? Não são caminhos que nasceram no coração de Deus para o seu. São caminhos que, de alguma forma, o diabo soprou e você pegou. Te distraiu e agora você está iludido por conta de algo que está no teu coração, na tua alma, mas que não está no coração de Deus. Por isso nós precisamos de discernimento, para entender o que nasce exclusivamente no nosso coração e que não condiz ao coração de Deus. Precisamos ter discernimento para separar essas coisas. Agora, existem sonhos que são extremamente legítimos para você, legítimos para outras pessoas, legítimos para Deus, mas que não é você que vai viver. Você vai semear, você vai orar, você vai investir, mas uma próxima geração vai desfrutar. E aí você pode pensar assim comigo: mas pastor, que injustiça! Eu trabalhei, eu me empenhei, eu investi tempo, investi recurso financeiro, eu orei sobre isso, e a próxima geração é que está vivendo isso. Ou uma outra pessoa que eu abençoei está vivendo o que eu gostaria de viver, querido, em nome de Jesus. Se outra pessoa está vivendo algo que você gostaria de viver, e está vivendo porque você foi um instrumento de Deus, então celebre e se alegre, porque você está sendo instrumento nas mãos do Senhor para que outra pessoa seja abençoada. Não fica triste, não. Vou te dar um exemplo bíblico disso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, fala da história do templo. Ou seja, um sonho extremamente legítimo que nasceu no coração de Davi, mas que quem desfrutou foi Salomão. Davi não desfruta do sonho
da construção do templo. Davi se empenha, Davi trabalha, Davi idealiza, Davi ora, Davi junta oferta, mas quem desfruta é Salomão. E lá em 1 Reis capítulo 8 fala sobre isso, Deus dizendo, olha, não vai ser você, Davi, que vai desfrutar, vai ser o seu filho legítimo, é ele que eu vou permitir que desfrute desse projeto. Então não deixe de sonhar, porque você está vendo outra pessoa viver essa bênção antes de você, ou quem sabe no seu lugar, entre aspas. Seja instrumento para abençoar, seja instrumento para impulsionar, seja instrumento para que outra pessoa viva o melhor de Deus através da sua vida. Então que seja através da sua vida. Se você tem a solução nas suas mãos, se você tem o caminho nas suas mãos, se você tem a ideia na sua mente, não tenha medo de compartilhar com quem você sabe que Deus está colocando do teu lado, para que você abençoe essa pessoa. Entendeu isso, sim ou não? E diante disso tudo, nós temos os sonhos de Deus. Diga comigo, os sonhos de Deus. Deus planta sonhos nos nossos corações também. E aí não são sonhos que nascem de baixo para cima, são sonhos que nascem de cima para baixo, são sonhos que Deus gerou, são sonhos que Deus plantou. Não é fruto da tua imaginação, não é fruto da tua vontade, não é fruto do teu querer, são sonhos que Deus coloca. Por isso que nós precisamos, em todo tempo, antes de qualquer plano, antes de colocar em prática qualquer plano, antes de qualquer idealização, planejamento, nós precisamos buscar a direção de Deus, porque os sonhos realmente válidos, os sonhos que realmente vão fazer a diferença na nossa história, são os sonhos que Deus gerou no nosso coração. São frutos da vontade dEle. E os sonhos de Deus representam o lugar para onde Ele quer nos levar, não é para onde você quer ir. Os sonhos de Deus representam o lugar que Ele está preparando para você. Os sonhos de Deus representam o estágio, o lugar físico, espiritual ou emocional que Deus está preparando para você viver. Querido, entenda uma coisa. A história que Deus estabelece para nós não é uma história cronológica e que segue um rumo ordinário. A história que Deus escreve, a história que Deus estabelece, é uma história de trás para frente. Ou seja, Deus já está lá no final, Deus já está no final conduzindo você para o lugar que Ele planejou que você estivesse. Entende? Esse é o lugar que Deus quer levar você. Esse é o sonho de Deus. Você não sabe onde você vai estar, por exemplo, no dia 31 de dezembro de 2019, mas Deus sabe. Há um lugar que Deus quer levar você, há um lugar que Deus quer te conduzir, e Ele já está lá. Ele já está conduzindo você, Ele já está levando você, e o que Ele vai fazer? Ele não vai te contar tudo de imediato, Ele vai te dar pistas, Ele vai te dar revelações, Ele vai te dar, assim, alguns lampejos daquilo que Ele quer fazer, e quer que você aguce os seus ouvidos espirituais, para que você siga a voz dEle, e viva todo plano, todo sonho, todo projeto que Ele tem para você. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Ou seja, o sonho de Deus não é de te causar dano, o sonho de Deus não é de levar você para um lugar de dor e de aflição, apesar de que, nós vamos ver aqui, nós enfrentaremos dores e aflições no caminho. O sonho de Deus é de gerar esperança, o sonho de Deus é de dar futuro, o sonho de Deus é de preparar um lugar onde nós estaremos, mas que fomos movidos a esse lugar por Ele. E aí eu entro na história de José, e eu não vou conseguir me aprofundar aqui. Eu peço que você em casa leia do capítulo 37 até o capítulo 50, mas você sabe, talvez você conheça um pouco da história de José. José foi apelidado
pelos irmãos como o sonhador. Lá vem o tal sonhador. Por quê? Porque José sonhava, era um sonhador. Mas o que eu acho interessante na história de José é que os sonhos de José não eram sonhos que partiam do seu coração. Encontraram lugar no seu coração, mas a fonte dos sonhos de José estavam em Deus. Deus começou a mostrar a José uns lampejos, algumas amostras. Eu diria que Deus mostrou para José o trailer do filme que ele estava idealizando para a história de José. Deus mostrou apenas algumas coisas, e coisas emblemáticas, que José recebeu, que José, de alguma forma, acolheu, e que Deus iria realizar. O texto que nós lemos, no capítulo 37, abre essa história, e aqui José compartilha esses dois sonhos que ele teve. Depois eu vou ler novamente e voltar a esse momento. Mas você conhece a história de José, de como tudo aconteceu. Aqui Deus não está dizendo para José que ele o levaria àquele lugar de um dia para o outro. Deus apenas mostrou, de uma maneira, como eu disse, emblemática, o final da história, mas não mostrou o processo. Eu tenho certeza que se Deus tivesse revelado o processo para José, cairia fora. Eu não quero isso para mim, não. Deus me livre. Eu vou ser vendido pelos meus irmãos. Eu vou ser traído. Eu vou passar por situações de aperto, vou passar fome. Vou ser honrado, mas logo depois vou ser injustiçado. Por exemplo, na casa de Potifar. Como eu queria poder me aprofundar aqui, eu não vou poder fazer isso. Mas na casa de Potifar, por exemplo, o chefe da guarda do Egito, ele é honrado, e a Bíblia fala que ele faz prosperar aquela casa, e ele é colocado num lugar de liderança, mas ali mesmo ele é injustiçado. Por quê? Porque a mulher de Potifar, ela inventa uma história de sedução de José, dizendo que José estava, em outras palavras, dando em cima dela, dizendo que José estava atraído por ela e que José tinha avançado nela. A gente conhece a história e sabe o que realmente aconteceu. A mulher de Potifar que se jogou em cima de José, e a Bíblia diz que José, correu. Entenda uma coisa, tentação não se enfrenta, tentação se corre. Tentação não se enfrenta, tentação nós corremos. Quando a mulher de Potifar, ela se coloca diante de José, e eu imagino uma mulher linda, José ainda um jovem, e a mulher de Potifar, eu imagino, linda, bela, ela se coloca diante dele. José, eu acredito que teve ali alguns segundos de reflexão, de raciocínio, dizer assim, eu não vou ficar aqui mesmo, porque eu não vou aguentar, se ela der mais um passo, eu não respondo por mim. O que ele faz, queridos? Ele vai embora, larga as roupas para trás. Por favor, fuja das suas tentações. Confesse as suas tentações. Eu aprendi algum tempo atrás que quem confessa as suas tentações não está livre, mas ajuda a não confessar o seu pecado. Então confesse as suas tentações para não ter que confessar o seu pecado. Procure ajuda. Não enfrente as tentações sozinhos. Saia do lugar de visibilidade, de perigo. José entendia isso. E José fez isso porque ele era fiel a Deus. José era alguém que foi gerado no coração de Deus. E Deus tinha um propósito para ele. Mas aí a história continua. E aí a Bíblia fala que Potifar não acredita na história de José, prende José. Ele é levado para a prisão, e lá na prisão tem lá um copeiro e um padeiro, ele interpreta o sonho dos caras, depois um deles é liberto, que é o copeiro, vai de volta lá para servir o faraó. 2 anos depois, o faraó tem alguns sonhos esquisitos, estranhos, e o copeiro lembra, cara, tem um rapaz lá na prisão, eu não sei que tem aquele negócio lá, mas ele interpretou meus sonhos.
Ele falou direitinho. Ele disse exatamente o que ia acontecer com a gente, comigo e com o outro lá que estava comigo. Talvez ele te ajude 2 anos depois. E aí eu abro um outro parênteses aqui, a história de José dá muitos sermões, dá uma série toda de mensagens. Eu abro outro parênteses aqui, que é a questão dos relacionamentos. Percebe que mesmo naquela situação de aflição, José estava preso injustamente, ele estabeleceu relacionamentos. E depois, esse cara lembrou de José. Estabeleça relacionamentos na sua vida. Um dia você será lembrado por alguém. Um dia alguém vai lembrar de você. Uma vaga de emprego. Olha, lembrei de você. E aí, estabeleça bons relacionamentos, porque senão o outro lado também pode acontecer. Mas aí, Faraó manda chamar José, e José estava, aliás, Faraó estava com sonhos esquisitos, estranhos, né? Um dos sonhos dele foi que 7 vacas gordas pastavam na beira de um rio, e aí do rio saíam 7 vacas mirradas, magras, e comiam as vacas gordas, e ele não entendia nada, o que era aquilo? Depois ele sonha com um negócio mais esquisito ainda, que 7 espigas saíam de um mesmo pé, espigas boas, cheias de grãos, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, secas, que as engoliram. Ele não entendeu nada disso, o Faraó ficou doido, está lá no capítulo 40, 41 de Gênesis. Descritinho lá. E aí José interpreta o sonho de Faraó, está dizendo assim: Faraó, o negócio é o seguinte: haverão 7 anos de abundância no Egito, e após esses 7 anos, que é representado pelas vacas gordas, vão suceder 7 anos de escassez, de fome no Egito, que é representado pelas vacas mirradas, pelas vacas magras que engolem as vacas gordas. Em outras palavras, José está dizendo para Faraó: se prepara, porque você vai enfrentar tempo de escassez. Faraó se surpreende com a sabedoria de José e diz assim: agora você é o governador, o comandante do Egito. Abaixo de Faraó, só tinha a figura de José. Percebe que história fantástica, extraordinária. E aí eu quero entrar aqui em algumas coisas que eu aprendo com essa história, rapidamente, algumas coisas que eu quero liberar para o teu coração, as características dos sonhos de Deus. Percebe como Deus estava conduzindo a vida de José? Deus sabia, José mais ou menos, porque não entendia plenamente, mas Deus sabia para onde estava levando José. Deus sabia para onde estava conduzindo. O que eu aprendo com essa história? Primeiro, é que os sonhos de Deus, eles sempre estarão além das suas capacidades. Diga comigo: sempre estarão além das minhas capacidades. Vou voltar ao sonho de José. Capítulo 37, verso 7, o sonho era o seguinte, ele contando aos seus irmãos: o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Verso 9, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Esse era o sonho de José, aliás, o sonho de Deus, em relação a José. Era algo que Deus tinha gerado, era algo que Deus tinha falado, e José não havia compreendido muito bem, até porque não dá para entender muito bem que negócio é esse. Eu acredito que nem José compreendeu. Nessa época, José tinha 17 anos, um jovem de 17 anos, não está ainda plenamente na sua maturidade, tanto é que José não havia compreendido que esse sonho era o lugar que Deus iria colocá-lo, algum tempo depois. Deus estava preparando para José um lugar de governo e de honra, que Deus ia levá-lo. Só que esse lugar era muito além das capacidades do jovem, do adolescente José, com 17 anos naquele momento, que apesar de ser o filho preferido daquela família, apesar de ser o queridinho daquela família, era alguém que era colocado de lado também pelos irmãos. Ninguém daquela família dava nada para José, imaginaria que ele poderia chegar a esse lugar. Tanto é que eles ficam irritados com essa história e acabam vendendo José para os ismaelitas, com ciúmes. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, primeiro,
é que os sonhos que Deus tem a nosso respeito, eles não são conquistados pela nossa capacidade. Não é a sua capacidade que vai levar você a viver a vontade de Deus. É a sua obediência, é o seu discernimento, é a sua decisão de rendição, em mesmo que você não compreenda, viver o que Deus está querendo que você viva. E aí você precisa de sabedoria, que José não tinha. Eu costumo dizer, cara, que 17 anos, sabedoria é um pouco difícil algumas vezes. Por quê? Porque ele compartilha os sonhos dele com quem não estava sonhando com ele. Quer uma boa dica para que você não mate os teus sonhos, os sonhos de Deus na sua vida? Compartilhe os seus sonhos com quem sonha com você. Quem não está sonhando contigo, querido, ó, boca fechada. Quem não está sonhando com você, quem não está jogando a teu favor, quem não está no teu time, nada de abrir coração. Compartilha os teus sonhos com quem sonha com você, ou então não reclama depois. Ou então não vem dizer para mim que na igreja tem um monte de fofoqueiro. Não, o problema não é o fofoqueiro, é também, mas o problema é você que compartilhou o seu sonho com o fofoqueiro. O problema é você, eu, que compartilhou o seu sonho com quem não estava sonhando com você. Infelizmente, a imaturidade de José nesse momento jogou contra ele, porque ele foi correndo compartilhar com os irmãos, só que os irmãos odiavam. Por conta disso, os irmãos fizeram um monte de coisa, mas na verdade, a gente vai ver lá na frente que Deus tornou o mal em bem. Mas olha, eu quero chamar a sua atenção para esse momento aqui. Ou seja, os seus feixes se ajuntavam ao redor do meu e se curvavam diante dele. Sabe o que me chama a atenção aqui? É o que Deus estava enxergando acerca da vida de José. Enquanto os irmãos não davam nada para José, enquanto os irmãos não acreditaram em nada e não conseguiram discernir, entender o que estava acontecendo, enquanto até mesmo o próprio José não entendeu muito bem aquela história, veja o que Deus estava enxergando na história de José. O que Deus estava enxergando na vida de José, porque Deus já estava lá na frente. Querido, Deus consegue enxergar coisas em você que ninguém consegue ver. Talvez alguém diga que você não vá muito longe, talvez alguém diga que você não vai conseguir avançar, talvez alguém diga que você não vai crescer nessa área, não vai conseguir sair dessa. Preste atenção naquilo que Deus pensa a teu respeito. Naquilo que Deus está enxergando. José era um adolescente, mas Deus o enxergava como governador do Egito. Para a família, José tinha 17 anos. Para Deus, José seria o segundo principal no Egito. Entende? Para você, talvez você é o cara que não estudou. Talvez para você, você é o cara que não vai conseguir dar um passo a mais. Para você, talvez você é a pessoa que em 2018 viveu um monte de frustração. Mas para Deus, você é um filho. Para Deus, você tem potencial. Para Deus, você é abençoado. Para Deus, você é um instrumento de milagre e de cura. Para Deus você é um instrumento de restauração. Para Deus você é uma pessoa que foi colocada neste mundo com um propósito. Quem sabe para você mesmo, você é um cara que está abaixo do que você esperava. Quem sabe para você mesmo ou para a sua família, você é um cara que está aquém. Para Deus você é fruto de um sonho lindo. Para Deus você é fruto de uma história de propósito e de milagre. Em nome de Jesus, não receba nenhuma palavra que não seja a palavra de Deus sobre a sua vida. Não há limites para o sonho de Deus. Eu conheço outra história muito parecida, que é a história de Davi. Davi estava no final da fila. Davi era o último da história. Nem foi chamado para a reuniãozinha lá com Samuel. E quando Samuel está diante do fortão, daquele que talvez todo mundo projetava, que era Eliabe, o mais velho, Deus diz assim: olha, Samuel, não é ele, porque eu não vejo aparência, eu vejo coração.
Vai chamar o pastorzinho de ovelhas, vai lá chamar o pastorzinho, porque é ele que eu vou colocar como rei de Israel, é ele que eu vou ungir, querido, em nome de Jesus, é você o fruto do sonho de Deus, é você que Deus quer usar, é você que Deus quer fazer, é você que Deus quer realizar coisas grandes nessa terra. E Ele é poderoso para fazer isso. Todos dizem que não, mas Ele é poderoso para fazer isso. Os sonhos de Deus podem ser grandes demais, e eles são, mas aquele que libera é aquele que cumpre, aquele que começa é aquele que termina, aquele que diz que vai fazer é aquele que faz. Foi assim com José, é assim com você também. A segunda coisa que eu vejo é que os sonhos de Deus, eles não estão isentos dos desafios da jornada. Diga comigo, os sonhos de Deus não estão livres dos desafios da jornada. A Bíblia fala que os irmãos de José o odiavam. A Bíblia fala que eles o venderam aos ismaelitas. No capítulo 37, verso 28, diz que os ismaelitas vendem José por 20 peças de prata. Aliás, os irmãos venderam José por 20 peças de prata aos ismaelitas. A Bíblia fala no capítulo 39, verso 1 e verso 20, que Potifar compra José dos ismaelitas. E no verso 20, Potifar, por conta dessa história que eu contei para você um pouco antes, ele lança José na prisão. Olha quanta coisa que José teve que enfrentar para chegar no lugar que Deus havia liberado para ele. Ele enfrentou o ódio dos irmãos, ele foi vendido aos ismaelitas, na casa de Potifar, ele foi acusado, foi preso injustamente. Como alguém tão jovem, preste atenção nisso, como alguém tão jovem pode superar provas tão duras? Eu vou te contar o segredo de José, por favor, abra lá comigo, Gênesis 39, 21, a segunda parte. Gênesis 39, 21, aí está o segredo de José. Gênesis 39, 21, eu não sei, acho que a minha referência aqui está, sim, ali, mas o Senhor estava com ele, aí está o segredo de José. Como é que José enfrenta tantas situações difíceis, sendo tão jovem? Aqui está a resposta, o Senhor estava com ele. Se os sonhos, preste atenção nisso, que tem despertado no teu coração, são os sonhos de Deus, entenda uma coisa, o Senhor está com você. E aí, querido, nenhum desafio, nenhuma injustiça pode paralisar ou anular o sonho de Deus. Romanos 8, 28 vai dizer que em todas as coisas, Deus age, Deus coopera para o bem daqueles que o amam. Agora você vai enfrentar dificuldades, não acha que as coisas que Deus gera a nosso respeito, elas acontecem automaticamente. José enfrentou muitas coisas, mas havia ali algo, Deus estava com ele, em nome de Jesus, não desista porque Deus está com você. No momento antes de Josué enfrentar a conquista da terra de Jericó, Deus disse a Josué, olha Josué, não tenha medo, vá em frente, porque eu sou contigo. Então nada de ter medo do futuro, nada de ter medo dos desafios, se você está lutando as lutas que Deus gerou, as lutas que Deus encaminhou você, entenda uma coisa, Deus está com você, toda arma, toda provisão, tudo que você precisa, Deus vai te fornecer. Não lute batalhas que Deus não te colocou, não esteja em lugares que Deus não colocou você, fuja dos lugares do seu coração e vá para o lugar do coração de Deus, porque nesse lugar você está protegido. Nesse lugar, a sua batalha não é só sua, é do Senhor também. Nesse lugar, a vitória que você vai viver, não é a vitória que você vai conquistar, mas é a vitória que Deus vai te entregar, Deus vai te dar, Deus vai trazer nas suas mãos. A Bíblia diz que o Senhor estava com José, e nada podia parar essa história, porque Deus estava com ele. E
Nada de achar que porque as coisas estão dando certo, é porque é de Deus. Você nunca disse isso, né? Isso acontece numa outra cidade. Pastor, está dando tudo certo, é porque é de Deus. Vou dizer uma coisa para você. Você sabia que o diabo também cura? Você sabia que o diabo também tem, entre aspas, poder? Você sabia que o diabo também revela coisas? Não no sentido do futuro, mas no sentido do engano? Você sabia que o diabo conta, entre aspas, aliás, mentiras que parecem verdades? Mas a gente tem essa mania de que está dando tudo certo até agora é porque Deus está no negócio. Está dando tudo certo agora é porque... Não, querido, busque discernimento, porque pode ser engano. Não é porque está dando certo que Deus está abençoando. Olha a história de José, cara, deu tudo errado para ele. Mas ele permaneceu firme, perseverante, mesmo dando errado. E Deus honrou e colocou no lugar de honra e de governo. Então não é porque as coisas estão dando errado para você que Deus não está contigo. Não é porque as coisas estão dando errado para você que necessariamente Deus te abandonou, que necessariamente você está sozinho. Não! Deus está com você em todo o tempo, em tempos bons ou em tempos ruins. Não é a situação, o ambiente que determina o que Deus está fazendo. Não! É Deus que vai determinar o caminho da sua vida e da sua história. As coisas estão dando errado, mas você tem convicção de que Deus está conduzindo a sua vida, permaneça, persevere, porque é pela sua perseverança que você será salvo. Mas para isso precisa de discernimento, porque o outro lado também é possível. Você está vivendo coisas erradas, e Deus está dizendo para você, sai daí, cara, sai daí, meu filho, sai daí, porque, está vendo, eu estou te mostrando, não é isso, sai daí. Então tem que ter discernimento. Tem que buscar a sabedoria dos céus. Terceiro, os sonhos de Deus, eles resistem à prova do tempo. Diga comigo, prova do tempo. A Bíblia fala no capítulo 41, verso 46, que José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó. Ou seja, o sonho que José teve aos 17 anos começa a se cumprir aos 30. Quando efetivamente ele se cumpre, que é quando os irmãos se curvam diante dele, acontece no capítulo 42, verso 6. Se passam 22 anos até o sonho se cumprir. Diga comigo, 22 anos. José tinha 17 anos, ele sonhou. Aos 30, ele assume o governo do Egito. Você tem 7 anos de abundância no Egito. Você tem 2 anos de fome. No segundo ano da fome, os irmãos dele vão procurá-lo, vão para o Egito em busca de alimento. Nesse momento acontece o cumprimento do sonho que José teve aos 17 anos. Ou seja, se você fizer as contas direitinho, você vai ver que vai dar 22 anos de diferença. Ou seja, para que José estivesse naquele lugar, 22 anos se passaram. Aqui eu vejo muita gente abandonando os sonhos de Deus, os projetos de Deus, porque pensa, está demorando demais. Não é para mim, não é para a minha geração, não é para o meu momento. Entenda uma coisa, Deus não se apressa, Deus não age apressadamente, porque só anda apressado quem está atrasado, e Deus não está atrasado, querido. Deus chega na hora certa. Entende? Quem se atrasa somos nós. Quem se apressa somos nós. Sabe por que a gente anda apressado? Porque a gente se atrasa, porque a gente perde horário, porque a gente erra. Deus está no controle de todas as coisas. O que eu disse para você? Deus já está lá. Deus só está assim, conduzindo a sua história, chamando você. Vem para cá. Não, agora vem para cá. Não, meu filho, eu pedi para você virar para cá. Não era para você vir para cá, não. Vem, e ele vem para cá um pouquinho. Deus não está atrasado, não, querido. Por isso ele não vai se apressar. Ele não vai chegar antes do que ele idealizou. Entenda uma coisa. Deus não age apressadamente porque Ele não se atrasa. Ele é Senhor do futuro, Ele é Senhor do tempo, Ele já está lá. Por isso não adianta você se apressar, não adianta você querer viver hoje algo que é para você viver amanhã. Não adianta você querer encurtar o tempo. Não misture as coisas.
Respeite os ciclos da vida, respeite os ciclos da história. Não viva hoje o que é para você viver amanhã, senão você vai pagar o preço. Quem se apressa, paga o preço. Já comeu uma sopa apressado? Eu gosto muito de caldo de ervilha, e caldo de ervilha quente. Caldo de ervilha frio não serve, tem que ser quente. E eu falo para minha esposa, olha, você acaba de fazer esse caldo de ervilha e já coloca no prato, porque eu quero comer logo. E ela diz assim para mim, come pelas beiradas. E o que eu faço? Eu vou lá no meio, voando para dentro, mas desce esquentando, rasgando tudo assim. Apressado. Quem come apressado queima a língua, não tem jeito. Porque comeu fora do tempo. O pastor Danilo Figueira tem uma frase que me impacta. Ele diz o seguinte: direção é mais importante que velocidade. Se você não entender o que Deus quer, não adianta correr. Se você não entender o que Deus quer, não adianta correr. Os sonhos de Deus, eles não vão morrer com o tempo. Eles resistem à prova do tempo. Deus não está demorando, querido, Ele está te preparando. Ok? Então, a partir de hoje, nada de dizer que Deus está demorando. Ele está preparando você, Ele está cuidando de você, Ele está conduzindo você. Abraão recebe o sonho aos 75. 25 anos depois, a concretização. Deus estava preparando Abraão. Davi foi ungido por Samuel quando ele tinha entre 13 e 15 anos. Sabe quando ele começa a reinar? Aos 30. São pelo menos 15 a 17 anos de espera. Deus estava atrasado? Estava atrasado? Estava preparando Davi. Imagina se Deus entrega o governo de Israel a um garoto de 15 anos de idade, naquele momento, naquela situação. Ia dar ruim, Deus sabia disso. Deus estava preparando, eu preciso preparar esse rapaz primeiro. Ele sabe, ele foi ungido por Samuel, mas ele não assume o reinado no dia seguinte. Ele assume o reinado algumas décadas depois. Ele assume o reinado 15 a 17 anos depois. Salmo 33:4 diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo o que faz. Você crê nisso? Eu termino dizendo que os sonhos de Deus, eles são abençoadores. Diga comigo, eles são abençoadores. Capítulo 45, verso 5, 8, diz o seguinte, veja comigo: agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá. É José falando para os irmãos. Olha a leitura que José faz da história dele. Não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Aqui tudo esclarece, tudo tem um propósito aqui. José consegue agora ter uma visão clara da sua história. Ele percebe que tudo o que havia acontecido na sua vida tinha a mão de Deus conduzindo a sua vida, conduzindo a sua história. José aqui vê a sua história a partir do céu. Não a partir das aflições, não a partir das dores, não a partir dos traumas, mas a partir do propósito, a partir do céu. Eu pergunto para você, como é que você vê a sua história até aqui, querido? Qual a leitura que você faz da sua história até aqui? Quem é você? Qual a leitura que você faz da sua vida? Você lê a sua história a partir dos traumas que você sofreu? Você lê a sua história a partir das injustiças que você sofreu? Você lê a sua história a partir das suas dores? Ou você lê a sua história a partir do cuidado, da provisão, do livramento, do propósito, da fé, da provisão que Deus estabeleceu sobre a sua vida? Afinal de contas, você está aqui, você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, é porque nenhuma das aflições que você viveu até hoje foram suficientes para paralisar você. O
capítulo 50, olha o que ele diz, olha o que o texto diz: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele, olha o sonho se cumprindo, e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Querido, em nome de Jesus, Deus preservou você até hoje, porque Ele tem um propósito para cumprir através da sua vida. A sua vida serve de testemunho, de lição, de instrumento, de bênção na vida de muitas pessoas. Você só não foi para o céu ainda, porque Deus ainda não terminou o que Ele precisa fazer em você e através de você. Entenda isso. Os sonhos de Deus são abençoadores. Não há lugar para vinganças, não há lugar para amargura, não há lugar para traumas, quando decidimos olhar a nossa vida sob a ótica do propósito. Não permita que um trauma, uma ferida, uma perda, roube o seu propósito. Não deixe que as dores confinem você no passado. Se liberta dessa prisão. Se liberta daquilo que tenta puxar você, daquilo que tenta manter você num lugar que não é o lugar de Deus. Você chegou até aqui, o diabo até tentou destruir você, o diabo até tentou parar você, mas Deus te trouxe você aqui nessa noite para dizer que a história que Ele tem com você é muito maior do que a história que o diabo planejou contra você. Deus mandou você aqui hoje para que você entendesse que nenhum plano das trevas funcionou. Deus está conduzindo você para que você seja um instrumento na vida de outras pessoas. Deus diz a Abraão: por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Entenda que você está onde você está é porque tem um propósito de Deus ali naquele lugar. Você vive onde você vive é porque tem um propósito de Deus naquele lugar. Você está enfrentando o que você está enfrentando é porque há alguma coisa que Deus quer fazer em você, através de você, querido. A sua história não é uma história de traumas, de abandono, de frustrações, de perdas. A sua história é uma história de provisão dos céus. A sua história é uma história de testemunho para outras pessoas e outras gerações. Para de ser vítima da sua própria vida, da sua própria história, vítima das suas dores. Em Deus você pode todas as coisas, mas porque Ele te fortalece. Não é porque você é forte, é porque Ele torna você forte. Não é porque você é alguém que vence muitas batalhas simplesmente, mas porque nele você é mais do que vencedor. Entende? O valor da vida de José não estava naquilo que José achava. O valor da vida e da história de José estava o que Deus idealizava para a vida dele. Preste atenção, você pode até chegar em algum lugar sem Deus, mas com Deus você vai chegar num lugar de plenitude. Você vai chegar num lugar de satisfação. Sem Deus você pode até alcançar alguma coisa. Você pode até alcançar, tem algumas pessoas que dizem assim: sem Deus a gente não alcança nada. Alcança sim, porque tem um monte de incrédulo aí fora, conquistando um monte de coisa. Como assim não alcança nada? Então não se engane, volto a dizer, não se engane, o diabo também dá presentes. Então você pode até chegar em algum lugar sem Deus, mas somente em Deus você chega a um lugar de plenitude. Os sonhos de Deus são abençoadores. Você só está onde está porque ainda há um propósito para você. Há uma missão para você. Não desista desse lugar. Não desista desse lugar. Não desista desse lugar. Jó 42:2 diz: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você entendeu isso? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Cara, há coisas que Deus quer fazer na sua vida nesse ano.
Há sonhos que Ele quer concretizar na sua vida nesse ano. Não se perde, não se afasta, não anda fora do propósito dEle, porque é lugar de morte. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar com você nessa noite. Nós temos pela frente 11 meses. 11 meses. Tem muitas coisas que você vai viver nesse ano de 2019 que vão fugir do seu controle. Como a história de José fugiu do controle dele. Se você for estudar a fundo a história de José, você vai perceber que ele não teve culpa. Ele foi imaturo, né? Um garotão, 17 anos, foi imaturo. Mas ele não teve culpa, fugiu do controle dele. Mas preste atenção nisso. Não fugiu do controle de Deus. Não fugiu do controle de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas na sua vida podem até fugir do seu controle, mas não fogem do controle de Deus. Deus está no controle. Deus está no controle. Sabe, como um pai que carrega o seu filho, o filho pode até se mexer ali, mas o pai tem a convicção de que o filho está seguro, porque o pai está no controle. E como é bom quando o filho confia, como é bom quando o filho sabe disso, porque aí ele descansa. Ainda que venham as dificuldades, as lutas, e deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou aqui para te enganar, esse ano você vai enfrentar muita luta, muita dificuldade, mas lembra disso quando você enfrentar, lembra desse dia aqui, lembra disso, o Pai está no controle, o Pai está no controle. Então, querido, descansa, fecha os olhos e descansa. Acalma, nada de ficar se batendo, nada de ficar, acalma, descansa, o Pai está no controle. Quero dar por você, eu profetizo 11 meses de muita graça de Deus sobre a sua vida, eu profetizo 11 meses de sonho de Deus sobre você, eu profetizo 11 meses de você viver intensamente os sonhos de Deus na sua história, eu profetizo 11 meses de provisão, 11 meses de graça, 11 meses de cuidado, de livramento, 11 meses do Pai conduzindo a sua história, 11 meses do diabo tentando e se frustrando, 11 meses de Satanás tentando e perdendo, 11 meses de Satanás tentando e se enganando e correndo de você, porque aquilo que habita em você é mais forte, aquilo que habita na sua história é mais forte, aquilo que habita dentro de você é mais forte, aquele que conduz a sua história é mais forte, ele é mais forte que a morte, ele é mais forte que a luta, ele é mais forte que a frustração, ele é mais forte que a dor, ele é mais forte que a ferida. Querido, alguém te feriu, alguém te enganou, alguém te injustiçou, Deus está no controle. Alguém prejudicou você, entenda uma coisa, ei, Deus está no controle. Lute as lutas que Deus te autorizar. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Aprenda com a história de José. Deus transformou o mal em bem. Deus mudou a minha sorte. Você vai chegar em nome de Jesus no final de 2019 dizendo: Deus mudou a minha sorte, Deus transformou o mal em bem, o que era mal foi transformado em bem, o que era choro foi transformado em alegria, o que era dor foi transformado em paz. Quero orar por você. 11 meses de coragem, 11 meses de graça, 11 meses de poder, 11 meses de bênção e condução de Deus.
Deus está lá, em dezembro, te esperando. Vem, vem meu filho, vem, vem. Sai do seu lugar, vem para cá, vamos orar. Vamos orar. 11 meses. 11 meses, esse é o ano dos sonhos de Deus na sua vida. Coisas que talvez Deus não realizou, eu oro para que Deus abra portas, Deus realize, Deus transforme, Deus mude, Deus traga algo novo, um dado novo, Deus mova situações, Deus mova pessoas. 11 meses você tem pela frente, 11 meses, Deus vai gerar coisas novas na sua vida. Creia, avance, prossiga, creia, não desista, avance. 11 meses de sonhos, 11 meses de propósitos, 11 meses de promessas, 11 meses de derrota do inferno, 11 meses do diabo fugindo da sua vida, porque você é um homem de fé, você é um homem de propósito, você é um homem que a luz de Deus, o propósito de Deus, o sonho de Deus te alcançou. Glória a Deus, glória a Deus. Lá abaixo, de sua glória. Coragem, coragem. Deus transforma o mal em bem. Deus transforma o mal em bem. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou Senhor. o medo. Senhor, nós não somos reféns do que fizeram conosco. Nós não somos reféns das injustiças. Nós não somos reféns das palavras. Nós não somos reféns das prisões. Nós não somos reféns das idealizações do inferno. Nós não somos reféns, ó Deus, do nosso passado. Em nome de Jesus, o Senhor transforma mal em bem. O Senhor transforma maldição em bênção. O Senhor transforma abandono em acolhimento. O Senhor transforma trauma em cura. Prossiga, siga adiante. Não olhe para trás, não retroceda, não volte. Não volte. Não volte. Não volte. Não sinta saudade do seu passado. Corra a corrida que Deus está traçando para você nesse ano. Corra a corrida que Deus está traçando para você. Assim como Deus foi com José, Ele é contigo. Ele é contigo. Assim como José foi honrado, eu profetizo honra sobre a sua vida. Assim como José foi colocado no lugar de governo, eu profetizo governança, eu profetizo liderança, liderança sobre as suas emoções, liderança sobre os seus sentimentos, liderança sobre o seu passado, liderança sobre o que fizeram com você. Você não é refém da tua história, você não é refém dos seus traumas, você não é refém das injustiças. Em nome de Jesus, Deus transforma mal em bem.